Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Brasil Livre. Traremos notícias e atualizações da política brasileira, corrida eleitoral e informações dos bastidores sempre que surgir novos fatos. Mas antes peço que se inscreva no canal, ative as notificações para receber o nosso conteúdo diário e deixe seu like, pois é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pelo horário de Brasília, acompanhamos ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro. Esse discurso feito no Ato Cívico pela Liberdade de Expressão foi um encontro entre o chefe do Executivo e parlamentares das frentes parlamentares evangélica, da segurança pública e do agronegócio, que aconteceu no Palácio do Planalto. Diversos deputados, entre eles Sóstenes Cavalcante, discursaram com críticas ao Supremo Tribunal Federal em defesa da liberdade e de Daniel Silveira. Sóstenes relembrou que o direito de se expressar está presente na Constituição e questionou as tentativas de censura a um parlamentar. O deputado também declarou que muitos cidadãos têm medo de expor suas opiniões devido a represálias de outras pessoas e de autoridades brasileiras e relembrou uma frase de George Washington, abre aspas, quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos e silenciosos para o abate, fecha aspas. Já o deputado Ottoni de Paula criticou parte da imprensa por incentivar narrativas contra o governo federal. Daniel Silveira esteve nesse ato. E passo a palavra então para os nossos comentaristas, análise aí desse forte discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que acompanhamos ao vivo aqui, José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Esta solenidade já é importante e demonstra uma reação, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, compadre Augusto, muito boa noite, Cristina, boa noite, Ana, e boa noite a você que acompanha aqui os Pingos nos Is. Olha, o clima na política está com apoio total à decisão do presidente Jair Bolsonaro ao assinar o decreto que anula aquela condenação esquisita do deputado Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. O que eu entendi nas conversas do Congresso Nacional é que até adversários do governo entendem que uma pena de 8 anos e 9 meses a um deputado que não praticou nenhum crime e que apenas expressou a sua opinião é, no mínimo, um grande exagero e uma injustiça. Então, há um apoio. Pouquíssimos falam mal do presidente, dizem que o decreto é inconstitucional, mas isso não tem voz no Congresso Nacional. Eu vou recuar um pouco desta solenidade importante no Palácio do Planalto. Hoje, com um atraso aí de quase 5 meses, né, o Congresso Nacional começa na prática a funcionar, que é a formação, a composição das comissões permanentes e a eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes e segundo vice-presidentes, né? É uma parte importante e por onde começa qualquer projeto no Congresso Nacional. E esta reação mostra que o deputado Daniel Silveira foi muito bem aceito. Agora ele faz parte de 5 comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Foi indicado para 5 comissões. Na Comissão de Segurança Pública, ele é vice-presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e integrante da toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça. É a elite da Câmara dos Deputados. Isso é por acaso? Não. É uma demonstração de força dos partidos políticos e de apoio do Congresso Nacional ao deputado Daniel Silveira. Eu temo que esse apoio veio muito tarde. O Congresso falhou, foi omisso, ficou em silêncio e coube, então, ao presidente Jair Bolsonaro recolocar as coisas no lugar. Quando eu digo as coisas no lugar, é a Constituição brasileira, ou seja, chamar para as 4 linhas da Constituição. E chego a essa solenidade. Os deputados da bancada governista, e alguns até que são independentes, foram ao presidente Jair Bolsonaro para essa solenidade de reafirmação de um dos direitos mais importantes do ser humano, que é o direito à liberdade de expressão. Daqui a pouquinho a gente fala em detalhes sobre essa indicação do deputado Daniel Silveira à Comissão de Segurança Pública da Câmara. A gente entra nesse assunto daqui a pouquinho. Agora você, Cristina Grêmio, que nos diz, Cris, desse discurso que acompanhamos do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. Obrigada, boa noite, Vitor, Zé Maria, Augusto. Um beijo para a Ana e para o Fiuza que estão de folga hoje.
E para o Alexandre, que daqui a pouco estará conosco, além da nossa audiência maravilhosa e fiel, né? Eu quero justamente trazer a audiência para comentar isso aqui, porque eu passei o período que o presidente estava no ar, lendo o nosso chat, acompanhando aqui, e a reação é imediata, de um apoio muito claro, e usando adjetivos como presidente humano, transparente, honesto. As pessoas se sentem representadas na presidência da República porque estão muito insatisfeitas com o avanço de um poder sobre o outro. Tinha gente aqui criticando também o legislativo, uma crítica até tardia, como mesmo foi tardia a reação da Câmara, como disse o Zé Maria, mas eu anotei aqui a Isabel Padilha falando o seguinte: e essa Câmara Federal vai continuar covarde, de joelhos, para ver como as pessoas, os eleitores, ficaram ressentidos com aquela primeira votação, quando Daniel Silveira foi preso de forma absolutamente irregular, vários juristas se pronunciando, aquilo não poderia ter acontecido. A Câmara foi lá e corroborou 364 votos, se não me engano, de deputados a favor da decisão inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes. E depois a gente viu tudo o que aconteceu, né? Eu só queria lembrar e acalmar, talvez, a Isabel, que eventualmente estava meio distraída aí no começo do Pingos nos Is. Essa cerimônia aí que o presidente falou agora foi já para deputados. Então, realmente, ali há um apoio claro, uma expressão mais transparente, mais robusta, talvez, de como a Câmara está nesse momento em relação ao que aconteceu mais recentemente no STF. E aí a gente vai falar, assim, da composição das comissões lá na Câmara, e isso é mais significativo do que qualquer coisa. A votação que o deputado Daniel Silveira teve entre os seus pares para a escolha de composição de comissões. Então, a gente está vendo a Câmara, assim, dizer, opa, peraí, poder legislativo é legislativo e judiciário é judiciário, cada um no seu quadrado. E o executivo tem comandante, que foi escolhido pelo povo. Só destacar do discurso do presidente que ele começou e terminou falando de liberdade. A Ana sempre ressalta isso aqui, né? Como ela não está presente hoje no programa, vou reforçar que o presidente fala sempre em defesa da liberdade, que é o que todos nós brasileiros queremos que seja defendido pelos nossos governantes. Falou de várias coisas, deu muitos recados diretos para os ministros do STF, citou alguns nominalmente, mencionou aquele episódio grotesco, eu diria, do Fachin, falando sobre ataques hackers de russos, justamente quando o presidente estava na Rússia. Falou dessa declaração mais recente do ministro Barroso também. Enfim, ele mandou vários recados ali e foi firme. Disse que o decreto é constitucional e será cumprido. Então, de novo, reforçando o que ele vem dizendo desde quinta-feira passada, quando baixou esse decreto da graça presidencial, perdoando a pena imposta a Daniel Silveira pelo STF. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, Cris, querida, compadre Zé. Boa noite ao Guilherme e à Ana, que não participam hoje. Boas-vindas aí, daqui a pouco estaremos com o Alexandre Garcia. Boa noite a você que nos acompanha. Faz muito bem o presidente aí em citar nominalmente os ministros do Supremo. Está na hora da contraofensiva, como eu venho dizendo nos últimos dias. Vamos lá. O Luiz Roberto Barroso, ministro, quando advogado, em 2010, ele foi um dos responsáveis aí pela obtenção do perdão concedido pelo então presidente Lula no último dia do seu mandato ao terrorista Cesare Battisti, que era cliente do Barroso, condenado pela justiça italiana à prisão perpétua pelo envolvimento em 4 assassinatos de vítimas aí escolhidas entre a burguesia, aquela conversa de revolucionário assassino. A organização a que ele pertencia não tinha 50 pessoas. O AB, agora ele não quer, para completar o comentário sobre o Luiz Roberto Barroso, ele exige que um deputado que ofendeu, entre aspas, o Supremo, fique preso 9 anos, quase 9 anos. Para o Batista, ele chamava de Cesare, ele queria que ficasse em liberdade e conseguiu. Quer dizer, o assassinato, 4 assassinatos valem menos aos olhos pelos critérios do ministro Barroso do que uma ofensa ao Supremo. A OAB é hoje uma entidade emasculada, né, a serviço de um partido. Os advogados dão apoio a um tribunal que vem
insultando com palavras ou decisões todos os advogados do Brasil, os advogados honestos. A OAB não se dá o respeito. É uma entidade que perdeu a vergonha, que será desmoralizada pelos próprios advogados sérios que existem no Brasil. Tá? O Barroso insultou as Forças Armadas e ainda não pediu desculpas, nem provou com exemplos por que ele acha que as Forças Armadas estão orientadas para desmoralizar o processo eleitoral. Alexandre de Moraes já vem afirmando agora que o indulto individual, a graça concedida pelo presidente Bolsonaro, seguindo a Constituição, não permite que o deputado seja candidato, participe das próximas eleições. Quem pensa que é o Alexandre de Moraes para dizer uma coisa dessas? Ele é apenas um advogado que foi indicado pelo então presidente Michel Temer, para ocupar esse emprego aí no Supremo. É nosso funcionário, é funcionário público, nós pagamos os salários e os privilégios que ele tem, incluindo a lagosta do cardápio. E, finalmente, quem é a Rosa Weber para dar outro ultimato ao presidente da República, afirmando que ele tem 10 dias para explicar o decreto, que é autoexplicável. O texto do decreto já diz por que ele existe e será cumprido sim, queira ou não o Supremo Tribunal Federal.